igreja em relação a esse tema, para que reforçando o ID de Jesus, que nos comissionou para anunciarmos a sua palavra, para ministrarmos a palavra que ele veio anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia eu usar o belíssimo texto lido nessa noite, em Atos capítulo 13, que nos dá uma mensagem praticamente atual, dentro do contexto que estamos vivendo, mas Deus me direcionou a um caminho muito conhecido, a um texto extremamente usado, e às vezes mal usado. E eu gostaria de compartilhar algumas situações com a igreja hoje. Não vou fazer uma mensagem prometendo que vai acontecer isso ou aquilo, que só quem pode fazer essa promessa é o Senhor. Vou trazer uma mensagem reflexiva para as nossas vidas, e acredito eu que, como essa palavra falou a minha alma, o meu coração, também falará aos nossos corações essa noite. E tudo aquilo que iremos compartilhar nessa noite, a palavra já tem falado ao meu coração, e acredito que esse mesmo poder, esta mesma unção, essa mesma palavra irá falar para nós. Salmo de número 23, que talvez alguns nem queiram abrir a Bíblia porque acham que sabem decorar e acham que sabem muita coisa a respeito dele, mas desde criança tendo contato com esse salmo, tendo vivenciado muitas vezes em algumas situações, até no lar onde morava com minha mãe tinha um posterzinho. Quem talvez não tenha um pôster com Salmo 23, ou algum crente que ainda tem aquela mania de deixar a Bíblia aberta, achando que o Salmo é um amuleto que vai lhe proteger de alguma coisa. Mas o verdadeiro poder que há nesse Salmo está na sua praticidade. Então eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos, e em respeito à palavra do Senhor primeiramente, e em respeito à irmã Francisca Conceição, que ficou de pé para ler a palavra do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Estamos diante de um salmo que foi composto em um momento da vida de Davi. Talvez não possamos precisar quando, mas o que podemos ter certeza é que Davi compôs esse salmo em algum momento de sua vida, e talvez o próprio Davi não tinha ideia da magnitude da revelação de Deus para a sua vida em particular a respeito desse salmo. E por mais que o salmo tenha uma conotação de louvor, de confiança,
E talvez você me pergunte, bispo, mas hoje não era culto de missões. Espero que Deus, através da sua palavra, nos redirecione para a temática do culto. Mas antes disso chegar, Deus tem uma palavra ao teu coração. E nesse salmo, que às vezes, como disse anteriormente, que é mal usado, que às vezes tem sido usado de forma de vários pensamentos. Eu pesquisando, trabalhando em cima desse texto, procurando entender, compreender aquilo que Deus realmente queria passar ao seu povo, passar principalmente a Davi que o compunha, passar às pessoas que conviveram com ele, que puderam ouvir na sua boca esse salmo sendo cantado, sendo ministrado. O que é que Deus queria transmitir? E nessa busca para se entender, a gente encontra diversos pensamentos, a gente encontra várias interpretações possíveis de se dar. E se a gente pensa como o evangelho barato que hoje se vendem por aí em determinadas igrejas, a gente pode pensar que essa primeira afirmação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Corrigindo aqui algumas situações, geralmente se diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o texto diz, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me falta. E quando a gente pensa, quando a gente lê esse texto com os óculos dos outros, isso é, com a ótica que os outros podem ver, com aquilo que podem nos transmitir, algo preparado, algo fabricado, um pensamento já fabricado, e se usa esse texto apenas para reafirmar aquilo que eu quero propor como minha ideia, a gente vai entender e achar que esse salmo é uma promessa aleatória, que ela não tem um propósito definitivo, particular na vida prática do indivíduo, mas que o indivíduo pode cobrar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, colocando uma expectativa de ansiedade, colocando no crente um falso desejo de que Deus tem que cumprir esse texto simplesmente porque Ele tem que cumprir, simplesmente porque Ele é o pastor. Mas que na realidade esse texto que nos quer transmitir essa noite é que essas promessas só são para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. E como é que se dá isso? Como é que isso funciona? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E olhando a tradução real do texto, estava aqui há poucos dias atrás conversando com o Nivaldo e com o Moacir, e a gente encontrou o mesmo texto. Eu e o Moacir encontramos a mesma tradução do texto no original, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Olha como muda a situação, olha como se estabelece essa palavra. Numa eu posso interpretar que Deus tem obrigação de fazer algo por mim apenas porque Ele é o pastor e eu não tenho que ter um compromisso algum com Ele. Mas quando vamos para aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que realmente Davi estava sentindo, ele disse: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Isso é contentamento, irmão. Ele estava contente com a vida, e o Senhor que é o seu pastor, e que ele tem esse contentamento, esse sentimento de saciedade, não de ansiedade. Por que cai por terra esse desejo de ansiedade que é provocado quando se interpreta falsamente esse texto? Porque Jesus falou no Sermão do Monte contra a ansiedade: não andeis
ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. Olhe para os lírios do campo, olhe para os passarinhos, olhe para a natureza. Jesus, ele nos convoca a olhar e a confiar naquele que criou todas as coisas. Coisas que talvez para nós não tenham determinada significância, mas para o Criador, os lírios são mais bem vestidos do que Salomão em toda a sua glória. A magnitude dos passarinhos é mais bela do que qualquer outra coisa que possa existir. E Deus nos alimenta. Deus que criou essas coisas. E é que Jesus disse: vós valeis mais do que essas coisas. Então esse texto só pode ser interpretado quando se vai aprender na palavra do Senhor. A melhor opção e talvez a única que funcione corretamente é uma regrazinha básica: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para entender este salmo, eu tive que sentir, tive que procurar entender a alma do autor deste salmo, do compositor dessa belíssima canção. Que a sua melodia no original se perdeu no tempo, mas a sua magnitude, a sua unção, a sua mensagem poderosa vindo da parte de Deus não se perdeu. E ela está falando ao meu e ao teu coração nesta noite. E eu gostaria de atentar para duas situações. Para que se entendamos como é que Davi pensava Deus. Como é que Davi poderia, procurando no seu íntimo, para expressar quem era Deus para ele. Ele vai encontrar categorias que poderiam ser encontradas dentro de si. E ele usa alguns personagens. Tem dois que é principais, é determinantes para se qualificar e identificar Deus. Ele identifica Deus como pastor e como anfitrião. E nos primeiros versículos, até o versículo 5, onde se é apresentado o pastor, e ele pensa nas categorias de pastor, porque ele fora pastor na sua adolescência, e ele talvez, na sua inocência, na inspiração que estava na sua alma, o Espírito Santo trabalhando no seu coração para que ele escrevesse. Talvez ele não tinha noção de que este salmo atravessaria séculos, atravessaria milênios e estaria nessa noite sendo exposto aqui na igreja do Pai São Vicente como mensagem vinda do céu, como mensagem divina. Ele não tinha talvez essa ideia, mas o que ele sentia era que Deus estava falando ao seu coração e ele disse: o Senhor é o meu pastor. Sempre vamos precisar, irmãos, para se entender Deus, encontrar algo de bom em nossas vidas. A gente canta, às vezes, que não há nada de bom em nossas vidas, mas Davi encontrou o homem que talvez você me diga: irmão, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas como nós somos, mas ele entrou no íntimo do seu ser, da sua alma, e procurou algo de bom. E ele disse: o Senhor é o meu pastor. Porque ele pensa na categoria de pastor, o cuidado que ele tinha com as ovelhas. E para se cuidar de ovelhas, ele tem que saber a hora em que o sol é menos causticante, onde há águas cristalinas e refrescantes, onde há pasto suficiente. Ele tem que conduzir, ele tem que ter um cuidado para que nenhuma se perca. E Jesus confirma essa ótica de Davi, porque foi o próprio Jesus, o Verbo encarnado, que estava
falando ao coração de Davi naquele momento. E Jesus confirma futuramente, como no seu ministério terreno: eu sou o bom pastor. Jesus se identifica, confirmando esse salmo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, naquele instante, com certeza, estava confirmando a ideia de Davi, porque Davi era o bom pastor, porque ele, na sua pequenez, ele deu a vida pelas ovelhas. Lembra como ele se apresentou a Saul? Ele disse: olha, quando eu cuido das ovelhas de meu pai. E uma vez apareceu um leão e um urso, e eu matei todos os dois. Arriscou a vida pelas ovelhas. E o amor que ele sentia por essas ovelhas, que ele as cuidava, tratava, ele não era mercenário, ele não era pago para isso, ele simplesmente era filho do dono dessas ovelhas, e ele as amava. E esse sentimento de amor que estava no coração de Davi fez com que ele pensasse: eu amo as ovelhas de meu pai, ou eu amei as ovelhas de meu pai, então Deus me ama desta forma. Nós temos a incapacidade, irmãos, de conhecer a Deus na sua totalidade, na beleza da sua santidade. Não suportaríamos ver Ele e entendermos em toda a sua glória e plenitude. Mas para entendermos, para termos a comunhão com Ele, a gente precisa de referências. A gente vai buscar referências na vida cotidiana, na vida diária. E Davi, para compor esse salmo, e o próprio Jesus, para fazer isso, para transmitir a sua palavra, também ele trabalhava dessa forma. Ele trabalhava com o entendimento das pessoas, com o seu cotidiano. Hoje, estamos caindo no erro de buscar novas unções, manifestações espetaculosas, que nunca chegam, que nunca produzem nada, que nunca transformam vidas. E os crentes entram e saem da igreja e não modificam nada no seu caráter, no seu posicionamento, porque não procuram Deus dentro de si. Irmãos, estou falando de evangelho, estou falando para vocês de reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está em vós, no vosso coração. Chegou uma mulher samaritana e disse: olha, os nossos pais disseram que nós deveríamos adorar a Deus nesse monte, porque no templo em Jerusalém nós não podemos mais adorar, porque os judeus não nos permitem. Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Quer encontrar Deus, irmãos? Para de desespero, para de sair procurando poços rotos, águas sujas. Deus está trabalhando na tua vida. O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar se você crer nessa promessa. Glória a Deus. Gostaria de trabalhar alguns cenários que são propostos nesse salmo. O primeiro cenário são pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes, eles são propostos, são colocados na vida de Davi como um lugar de descanso. É diferente das mensagens que costumamos ouvir ou costumamos pregar, que às vezes a gente, pela moda do momento, a gente ocorre nesse erro. E a gente está criando crentes frustrados, que não têm descanso na alma, crentes agoniados, ansiosos, insatisfeitos, tristonhos, que se sente derrotado porque não possui aquilo que queria possuir.
Mas o sentimento que a palavra da verdade, a palavra de Deus traz para o coração do ser humano é descanso, é alívio para a alma. A mensagem que agoniza a alma, que transtorna os corações, que adoece, que traz o desespero, que coloca o crente em maus lençóis, pensando que Deus não está olhando para ele. Essa mensagem é do diabo. Glória a Deus. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente águas tranquilas. Meu querido, se você se atormenta pela tua vida, pela insatisfação da tua vida, o maior milagre já foi feito por ti. Às vezes a gente proclama que precisa tanto de um milagre, que precisa ver um milagre, que precisa ouvir que alguém teve um milagre. Mas o milagre maior foi o resgate da tua alma, e você não sente descanso por isso. A primeira sensação no cenário, que é proposta aqui no primeiro cenário, é a sensação de descanso, o estado da alma. De nada tenho falta, eu tenho que ter contentamento nessa situação, neste cenário. Eu tenho que me deleitar na presença do Senhor, descansar, porque eu estou deitado em pastos verdejantes. Mas nem sempre numa jornada a gente está em pastos verdejantes. Glória a Deus. Você sabe como é que se trabalhava? Um pastor, na época de Davi, ele caminhava em busca desses pastos. Ele caminhava buscando águas tranquilas. E nem sempre o caminho lhe proporcionava essas situações. Às vezes encontrava-se pedras, desertos, o sol causticante, a poeira, os perigos do deserto, os animais que poderiam atacar as ovelhas, o leão ou o urso, ou o lobo. Mas se eu confio e descanso nos braços do pastor, a minha alma se deita em verdes pastos. Glória a Deus. Ele me guia pelas veredas da justiça, outro cenário. E essas veredas da justiça vai consertando o caminho que tem a ser percorrido. Porque nem sempre estamos no propósito divino do Senhor, mas o que importa é estar na jornada, no caminho. Glória a Deus. Aleluia. E dentro dessa situação, no versículo 3, diz que quando se chega a água tranquilas, ele refrigera a minha alma. Águas tranquilas. Em qualquer deserto, qualquer água, qualquer oásis pode produzir águas tranquilas, refrigério, restauração da alma, revigorando o seu corpo, debilitado talvez pelo sol. O teu pastor tem cuidado de ti. E como eu falei que nem sempre o caminho, os cenários mudam, no versículo 4 se apresenta outro cenário. Ainda que eu ande, em algumas traduções, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E esse vale é o mais perigoso que pode existir na vida de um crente. Porque a morte, irmãos, para você que é crente, quero que você escute, não é uma notícia nem um pouco nova, mas a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, continuará morto, viverá. A morte não é problema para nós, irmãos, porque a morte ela nos conduz à vida eterna. E a gente tem medo de tratar esse assunto. A morte é tanto
tanto tabu dentro da igreja como alguns temas sobre sexualidade. A morte é um tabu, não tem medo de morrer. Na hora de se dizer que é uma bênção, não tenho medo de morrer. Encontra ele sendo assaltado com um revólver na cara para tu ver a situação. Mas Davi, ele traduz uma palavra de uma questão de uma ausência de medo grande, tremenda, gloriosa. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Crente apavorado é porque não conhece ainda o pastor como deve conhecer. O ser humano apavorado precisa saber que o amor que o seu pastor tem é grandioso. Você está passando pelo vale da sombra da morte. E o que é mais intrigante, o que é mais massacrante no vale da sombra da morte, é que o vale da sombra da morte produz medo. A morte não pode fazer mais nada sobre nossas vidas, mas o medo da morte nos paralisa, nos congela, transforma o crente fraquejante. E ele acha que vai morrer, que ele não tem mais solução. E o crente, quando está nessa situação de medo, de temor, se sentindo longe de Deus, é quando ele passa por uma situação difícil na sua vida, e ele acha que Deus lhe abandonou, acha que naquele vale, por ser escuro, por não se ver nada, por não se identificar nada, por ser sombrio, por ter os perigos que tem, ele retrocede, ele não tem prazer em caminhar. Mas quando você conhecer o teu pastor que te ama, você vai dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum. Sabe por quê, irmão? Porque tu estás comigo. Certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação da nossa vida. Escute essa. Se o inimigo te disser que no momento triste e sombrio da tua vida Deus não está com você, diga para ele que é mentira dele. Deus está contigo. Irmão, mas eu caí, eu retrocedi na fé, eu perdi meu propósito, me sinto angustiado, afastado de Deus, eu mereço a condenação por aquilo que fiz. Davi também traz um remédio muito atual para nós também. Ele disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu estou saindo do caminho, o cajado de Deus vai lá, pega pelo nosso pescoço e nos puxa. Minha ovelhinha, o caminho é aqui, é esse, eu estou contigo neste vale. Se eu sou renitente, se eu insisto em enveredar por outros caminhos, a vara do Senhor, que significa correção, me conforta. Talvez possa doer, talvez possa maltratar, mas esse é o amor do pastor. O pastor que conduz, que corrige. Sentimento, no versículo 2, o estado da alma, produzido no versículo 2, na questão de deitar me faz em meus pastos, descanso pela provisão. No versículo 3, o estado produzido na alma é tranquilidade, porque se eu me tranquilizo, eu estou preparado para entender as verdades que estão no versículo 4, que Deus está comigo,
que a sua vara e o seu cajado me consolam, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. Aleluia. Aleluia. Talvez você force a interpretação, diga, não, mas ele está dizendo que não está. Ele está dizendo, se ele andasse, ele não andou ainda. Mas se Davi está dizendo, se eu andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, isso não é mérito. Isso não é merecimento. Isso é fé. Isso é confiança. Você está aqui porque Deus é fiel. O problema está em nós. Eu que não sinto essas verdades. Eu que tenho dificuldade de entender o meu pastor. Eu que tenho dificuldade de entender o alento para a minha alma. Eu aqui não enxergo na escuridão do vale da sombra da morte que Deus está comigo. Mas Davi, mesmo que estivesse escuro, ele disse, olha, o meu pastor está comigo. Se eu me desviar, se eu me afastar desse vale, se eu me perder, a sua vara e o seu cajado me consolam. O vale está escuro, minha ovelha, mas o caminho é por aqui. Eu vou te conduzir. Eu vou te levar a águas refrigerantes, que vai restaurar a tua alma. Eu vou te levar a pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo apresenta algumas circunstâncias da nossa vida. São as solicitudes da nossa vida e nós somos regidos por essas solicitudes. O que são isso, irmão? Solicitudes da vida, necessidades básicas: comer, calçar, vestir. Necessidades emocionais: se sentir amado, se sentir gente, se sentir respeitado, se sentir útil para a vida. E temos essas solicitudes em nós. Mas se eu tenho meu pastor como meu pastor amoroso, meu pastor celestial, ele vai produzir contentamento em meu coração. E quando eu me perco, ele me guia. Se eu descanso na sua graça, quando eu não me desespero, quando eu, pelas minhas vontades, pelas minhas fraquezas, procuro me afastar dele. Outra situação que eu quero apresentar está a partir do versículo 5. É a figura do pastor, agora mudando para a figura do anfitrião. Versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando a gente pensa em inimigo, a gente pensa em várias categorias. Categorias espirituais: o diabo e seus anjos, os demônios que nós sabemos que lutam, as potestades do mal lutam contra o progresso da igreja, o progresso do povo de Deus. Tem outra categoria de inimigo que a gente classificou, não Deus. São o nosso próximo. E pasmem, muitas vezes consideramos inimigos aqueles que deveríamos considerar irmãos. Mas a proposta do versículo que eu quero transmitir nessa noite não é uma conotação de vingança, porque não é isso que o texto aqui transparece. Ele quer uma mesa na presença dos inimigos, não como vingança,
veja que ele venceu, que ele foi acolhido, que ele foi tratado. E os inimigos que são propostos aqui não são o nosso próximo, mas isso tem uma conotação mais espiritual do que terrena. Mas para que ilustrasse essas situações, só poderíamos perceber essas situações conhecendo realmente Davi. Já conhecemos o sentimento de quem é pastor, e esse sentimento foi transmitido pela vida de Davi. Davi sabia o que ele estava dizendo. Davi conduziu como pastor as suas ovelhas no vale da sombra da morte, que é aquele vale onde aparece o leão ou o urso, que aparece o lobo. Davi andou muitos dias atrás de água para as suas ovelhinhas. Elas estavam com sede, descansadas, mas estavam no caminho. Mas havia um pastor que cuidava delas. Ei, eu não sei qual o cenário que se encontra na tua vida, a tua jornada nesse momento. Mas eu sei de uma coisa e eu tenho plena certeza, me apoderando daquilo que está na palavra. Talvez você não acredite agora, mas procure sentir pela fé. Deus está com você. Não importa quem você é, o que digam de você, o que pensem sobre você, que você não vai conseguir. Essas coisas não importam quando se tem um verdadeiro interesse de amar o pastor que nos ama. E para se entender a figura do anfitrião, Davi, como ovelha, ele também esteve personificado nas ovelhas. Ele esteve no vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte para Davi na sua vida terrena foi os inimigos do seu próprio lar. Foram seus filhos. Foram as pessoas que diziam que o amavam. Davi passou toda a trajetória da sua vida, não passou de vitórias em vitórias. Davi, para conseguir o reinado que ele foi ungido desde a adolescência, ele passou quase que uma vida inteira aguardando essa promessa, morando nas grutas. Descanso, ele conhecia muito bem o que era isso, porque tem muita gente dormindo em cama box e não tem descanso para a alma, não tem alívio para a alma. Mas Davi dormia na caverna de Adulão, escondido de Saul, mas ele descansava a sua alma, porque ele sabia que estava seguro. Davi, que era fugitivo, ele propôs essa figura do anfitrião, porque ele foi anfitrião. Davi, numa caverna, juntaram-se mais de 600 homens, endividados, angustiados, que foram à procura de Davi e o tiveram como um líder, porque aquele homem que dormia em cavernas, que andava fugitivo, ele tinha algo de bom a falar. Ele tinha uma palavra divina do divino pastor. Ele tinha algo que refrigerava aquelas ovelhinhas, aqueles homens angustiados, aqueles homens excluídos da sociedade. Agora é que entra o que é que tem a ver missões com a nossa vida. Ei, você crente, como é que você quer transmitir uma palavra de vida para os angustiados da vida, se você não sabe viver o momento que você está vivendo em descanso, em confiança? Como é que podemos transmitir uma palavra de transformação se nós, no nosso interior, não acreditamos nela? E para encerrar, na figura do anfitrião,
história das mais belas. Todas as histórias da Bíblia Sagrada são belas. Mas existe uma história que desde a minha adolescência me mexe com minha alma. E Davi, ele viveu esse momento de ser anfitrião, de ser consertado na sua alma. Eu disse anteriormente que o homem segundo o coração de Deus também era um homem cheio de defeitos. E nos primeiros capítulos, lá o início do capítulo 4 de 2 Samuel, fala de uma situação de Davi que quando ele realmente assume o reino de Israel, que ele vai de cidade em cidade fazendo a sua campanha política, porque Saul já morrera com seus filhos, e todo Israel existia aqueles insurgentes, aqueles que queriam a libertação política, que talvez usavam até a força, e queriam o reino de Davi, e fizeram coisas que não era da aprovação nem de Deus nem de Davi. E Davi chega ao momento de conquistar cidades, e ele olha para uma cidade que não pertencia ainda a Israel, era Jerusalém, e ele queria fazer ali, daquela cidade, a cidade de Davi. E mais ainda, o seu sonho era estabelecer ali o templo de adoração ao Senhor. E vasculhando essa história, eu percebi um defeito de caráter, um preconceito muito forte na vida de Davi. Davi tinha um preconceito muito terrível. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, onde moravam os jebuseus, e ali parece que existia uma maldição naquele lugar, porque existia, a Bíblia relata que existia uma grande quantidade de pessoas paralíticas e cegas. Talvez o ambiente lá proporcionava alguma doença que deixava as pessoas coxas ou cegas. E chegaram a dizer que Davi talvez não poria os pés ali, porque a alma de Davi aborrecia quem era coxo e cego. Mas Deus, quando trabalha no coração da vida do crente, Deus faz uma transformação. E quando a gente procura ver Deus naquilo de bom que a gente pode encontrar nas nossas vidas, por que eu estou falando tanto isso, irmão? Porque se você é perverso com o seu próximo, a sua visão de Deus será perversa também. Deus sempre será visto na tua vida da forma como você trata as pessoas. É por isso que a ótica do Evangelho, ela trabalha em amor, em compaixão pelas vidas, é sentir amor pelas almas. Foi o que foi cantado nessa noite. E não é amor só para ver o cara sendo crente na minha igreja, não. É amor mesmo, fraternal. É convivência. Aí Deus, sabendo disso, desse defeito de Davi, faz uma coisa com ele. Determinada feita, lá pelo capítulo 8, lá pelo capítulo 9 de 2 Samuel, ele se lembra do seu amigo Jonatas. Lembra-se também que após a morte de Saul e Jonatas, muitos dos judeus mataram, procuraram exterminar totalmente a família de Saul. Mas Deus preservou um, porque a sua ama de leite, a sua babá, para proteger o filho de Jonatas, corre com aquela criança, e na fuga ela cai com a criança e cai sobre as pernas daquela criança, e ela fica coxa pro resto da sua vida, fica paraplégica pro resto da sua vida. E o nome desse homem é Mefibosete. E não existe uma manifestação de graça mais contundente, mais apaixonante do que essa no Antigo Testamento.
Davi se levanta um dia e disse: olha, eu quero saber se ainda existe alguém na casa de Saul para que eu possa abençoar, para que eu possa fazer algo por ele. A honra que Davi tinha por Saul, embora fosse inimigo dele, era tremendo, quanto mais o amor que ele tinha por Jonatas. Aí aparece um empregado e disse: olha, eu conheço um homem, porém, ele é coxo. Só que o amor que tinha sido produzido na vida de Davi, talvez o choque por sentir repugnância por alguém que fosse cego, ou paralítico, ou coxo, ou tivesse alguma deficiência, mas naquele momento caiu por terra, porque o amor ali falou mais alto. Semelhantemente nós, Deus aborrecia os nossos defeitos e ainda aborrece as nossas imperfeições, mas por amor de alguém, personificado na pessoa de Jonatas, por amor de Jesus Cristo, Deus nos aceitou. Pões uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Isso não tem nada a ver com unção na proporção que a gente entende hoje. Ungir a cabeça aqui no Antigo Testamento era um sinal de honraria, de status, de consagração também. Mas quando o anfitrião recebia alguém na sua casa, ele fazia questão de honrar aquela pessoa, perfumando com unção, com óleo. Não tinha nenhuma conotação religiosa aqui. E o que acontece é que quando aquele homem chega na presença de Davi, aquele homem coxo, e aquele homem se prostra logo na entrada do palácio, se prostra diante de Davi, porque talvez conhecia a fama de Davi, sabendo que ele aborrecia, e talvez com medo por ser filho de Jonatas e neto de Saul, sentindo-se indigno, aquele homem chega praticamente rastejando, sentindo a sua indignidade. Mas Davi recebe e disse: olha, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. E outra, na presença das pessoas que queriam te matar, na presença dos generais do exército, dos valentes de Davi, que fizeram uma campanha sangrenta para que o reino dele fosse estabelecido. Davi talvez não entendia até onde esse salmo poderia transparecer a graça do Senhor. Mas como anfitrião, e se sentindo hóspede desse anfitrião supremo, ele dizia: pões uma mesa perante mim, para que eu me sacie, para que a minha alma possa se deleitar, que seja na presença dos meus inimigos, não como sinal de vingança, e como a gente pode dizer, não fazendo pouco deles, mas para mostrar que eu fui alcançado pela graça, que eu fui alcançado pelo amor, que eu fui alcançado pela honra. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é prosperidade. Para finalizar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A bondade e a misericórdia de Deus, irmãos, ela vai te seguir. Tem muito crente querendo que ela vá na frente. Senhor, só vou fazer tua obra quando o Senhor me preparar. Senhor, eu só vou me levantar para o teu reino quando eu ver meu lar restabelecido, quando eu ver a tua
misericórdia. Não é assim que se funciona no reino de Deus. A bondade do Senhor e a sua misericórdia vão seguir. Você vai caminhando na frente, acreditando que o teu pastor está contigo, acreditando que a bondade e a misericórdia de Deus vai te alcançar em algum momento da tua vida. Os cenários vão mudar. As circunstâncias, elas mudam. Outrora tu está chorando, outra vez tu está sorrindo. A vida é assim. A vida não é de vitória em vitória, como se diz por aí, por aqui. A vida ela é estabelecida com choro, com lágrimas, de altos e baixos, de quedas e transformações. Mas eu tenho que sair daqui crendo que o meu pastor está comigo, porque os cenários mudam, as circunstâncias mudam. O estado da minha alma muda, mas o meu pastor não. O anfitrião, aquele que tem o amor para me dar, não muda. O seu amor não muda. Que Deus possa trabalhar no teu coração. Você não pulou, você não gritou, não teve aquela alegria falsa, que eu chamo de anestesia espiritual. Você se anestesia aqui, acreditando que recebeu a unção de Deus, mas quando você chega no teu lado, você se encontra com o vale da sombra da morte e se desespera. Tenho certeza que se você absorver essa palavra para a tua vida hoje, se você sair daqui e encontrar com o lobo, você vai dizer: tu estás comigo. Se encontrasse com a escuridão do vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu não vou temer, porque o cajado pode me puxar, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja brusco, mesmo que ele me tire do penhasco já para cair, e ele tenha que me içar de lá, tenha que me puxar, mas tu estás comigo. Mesmo que eu seja uma ovelha renitente, rebelde, a tua vara me consola. Se você sente esse amor, se você passou por esses vales, por essas circunstâncias, por esses cenários, e você está aqui dentro ouvindo essa palavra, acredite, Jesus te ama. Quantas vezes você disse: eu não vou aguentar mais, eu vou morrer, eu não quero mais, a ponto de não desejar a própria morte, eu não quero mais viver nesse mundo. E você passou e está aí. Quantas vezes você se perturba quando o dinheiro acaba, quando a saúde se esvai, quando ninguém olha para você. Mas hoje você está aqui, você passou. Sabe o que foi isso? O vale escuro da sombra da morte, que você não viu, mas o teu pastor estava contigo. Talvez você não ouviu, mas ele disse: filho, eu estou aqui. Brevemente o banquete vai estar pronto, a mesa vai estar posta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! A habitação na casa do Senhor é mais do que estar aqui, irmão. É estar aonde Deus está. É estar aonde Deus habita. E aonde Deus habita é nas nossas vidas também. Aonde Deus habita, nos céus, onde iremos para lá, estaremos com o Senhor
para todo sempre.